Nesse vídeo eu vou mostrar 10 passos para você analisar um fundo de investimento imobiliário. São as principais métricas e informações que as casas de análises e os analistas utilizam para fazer indicações de fundos imobiliários. Fica comigo até o final do vídeo e aprenda você mesmo a analisar o melhor fundo de investimento imobiliário para a sua carteira de investimentos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal sobre finanças. Eu sou o Júnior e aqui eu compartilho com vocês os principais assuntos que podem impactar os nossos investimentos. Os fundos imobiliários são uma classe de ativo muito desejada pelos investidores. Isso porque eles pagam dividendos na forma de aluguéis, por exemplo, todos os meses. Então é um tipo de investimento muito utilizado para quem deseja receber renda passiva. E como sabemos que a maioria dos brasileiros adora fazer um investimento no setor imobiliário, essa classe de ativos vem chamando a atenção de muitos investidores, que só cresce a cada dia que passa. Mas para investir no fundo imobiliário é preciso ter muita cautela e atenção para que o investimento não seja feito errado e o investidor acabe se arrependendo depois. E antes de ver os 10 passos contendo as principais métricas e informações para se analisar um fundo imobiliário, vamos verificar o panorama geral de como se encontra o setor de investimento em fundos imobiliários no Brasil. Vamos analisar o boletim mensal dos fundos imobiliários divulgado pela B3 com as principais informações desse mercado, e aqui por esse boletim a gente vai encontrar algumas informações para ter uma noção geral, um panorama geral de como se encontra esse setor. O número total de fundos que existem hoje cadastrados na CVM é da ordem de 756. Desses, 431 fundos imobiliários podem ser negociados na Bolsa de Valores, ou seja, estão abertos para qualquer investidor com uma conta numa corretora que queira adquirir as cotas desses fundos. Depois disso, a gente encontra aqui o patrimônio líquido e o valor de mercado desse setor. Essas barras no azul claro, a gente vai encontrar aqui o patrimônio líquido de todos os fundos imobiliários, e em azul escuro tem o valor de mercado, ou seja, o valor que está sendo negociado na Bolsa de Valores. O valor de mercado representa 141 bilhões de reais, enquanto o patrimônio líquido representa 181 bilhões de reais. Com essas duas informações a gente já consegue saber como é que está a relação do preço sobre o valor patrimonial de todos os fundos imobiliários. Basta a gente dividir o valor total de negociação no mercado, que é de 141 bilhões, pelo seu patrimônio líquido. Então aqui a gente tem um valor de 0,77. Significa o quê? Que o valor de negociação está abaixo do patrimônio líquido, então representaria um desconto de 33%. No próximo slide aqui a gente vai encontrar o número total de investidores que possuem investimentos em fundos imobiliários. A gente tem os dados aqui desde 2009. O que chama mais atenção é a partir de 2018, quando o número total de investidores saiu de 208 mil para 1.800.000 investidores. É uma multiplicação por 9 vezes. Então houve um crescimento bastante expressivo nesses últimos 4 anos. Pessoal, e antes de dar continuidade aos 10 passos para se analisar antes de investir no fundo imobiliário, peço que apoie esse projeto, se inscreva no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Assim você vai dar uma força a mais para que a gente possa continuar com esse trabalho. Então, o primeiro passo para se analisar antes de investir no fundo imobiliário é você saber qual é o objetivo do seu investimento. Lembre-se que o fundo imobiliário é um tipo de investimento em renda variável, ou seja, então ele requer de médio a longo prazo para apresentar uma rentabilidade. Em média de 2 a 5 anos é o prazo razoável para que o investimento consiga apresentar resultado e retorno. E olha, atenção, não coloquem sua reserva de emergência, reserva de oportunidade em fundo imobiliário, porque numa necessidade, o valor atual do seu investimento pode estar abaixo do valor que você aportou. E aí você vai precisar vender esses fundos imobiliários com prejuízo. Então não coloque reserva de emergência nem reserva de oportunidade em fundo imobiliário. E um dos principais objetivos que os investidores buscam nos fundos imobiliários é para receber dividendos, receber aluguel. Normalmente é para se receber realmente a renda passiva, ou também para preservação de patrimônio. Por apresentar uma volatilidade um pouco controlada, diferente das ações, os fundos imobiliários têm uma volatilidade mais controlada, então ele é ótimo para a preservação de patrimônio, inclusive porque sua valorização no tempo tende a acompanhar a valorização dos imóveis, que normalmente estão atrelados ao IGPM, ao IPCA. E o segundo passo que a gente tem aqui para analisar antes de investir no fundo imobiliário é você conhecer a
as características desse fundo. Por exemplo, esse fundo, qual é o tipo dele? Ele é de tijolo, de papel, ele é o fundo que investe em outro fundo, ele é híbrido, ele é de desenvolvimento. Então analise o tipo de investimento desse fundo imobiliário. O segundo ponto é você verificar qual é o setor de atuação, se é shopping, se é lajes corporativas, hospitais, setor de educação, se ele é um de recebíveis imobiliários, agências bancárias, agronegócio, que é uma modalidade recente, e também analise a data da constituição desse fundo. Os fundos recentes não apresentam um histórico confiável para a gente analisar, então preze por investir em fundos que já tenham um bom tempo de atuação no mercado. O terceiro passo diz respeito à gestão e administração do fundo. Então, o gestor normalmente é aquela instituição que define a estratégia de investimento do fundo imobiliário. É ele quem escolhe os ativos que irão investir, o momento, o peso de cada ativo desse fundo imobiliário. E o administrador é quem cuida da parte burocrática, quem cuida da parte financeira, quem cuida da parte operacional. Às vezes pode ser a mesma instituição, às vezes não, são instituições diferentes. Também conheçam bem essas instituições, façam uma pesquisa, verifique o histórico deles, se há algo que macule a reputação de cada instituição. Se são instituições grandes ou pequenas, normalmente instituições grandes, elas são bem visadas, então elas possuem um cuidado redobrado na hora de alocar um ativo, na hora de praticar qualquer ato que possa comprometer a evolução do fundo imobiliário. Também verifique quem são os profissionais à frente dessas instituições. Tente encontrar na internet o histórico de cada um, a forma como eles investem, como eles administram, veja a reputação de cada um deles. Verifique também se nesse fundo imobiliário eles contratam auditoria, consultoria para fazer o quê? Verificação contábil, para analisar os ativos, avaliar os imóveis, a carteira de crédito. Verifique quem são essas auditorias, quem são essas consultorias, se apresentam um histórico bem confiável no mercado, e também analise o tipo de gestão que se apresenta, se é uma gestão ativa ou passiva, e analise se está condizente com o valor que eles cobram da taxa de gestão ou administração. Em regra, fundos que têm uma gestão passiva, que não escolhe ativos, normalmente só replicam um índice, eles têm uma taxa de administração bem menor do que fundos que têm gestão ativa. Quarto passo que a gente analisa antes de investir no fundo imobiliário é a liquidez. Verifique o patrimônio total do fundo, se ainda existe dinheiro em caixa, qual será a finalidade, se não tem, por quanto tempo vai ficar lá. Verifique quantos cotistas existem na base desse fundo imobiliário. Lembrando que quanto mais cotistas, maior o número de negociação, e assim mais fácil se torna comprar ou vender as cotas desse fundo imobiliário. Verifique a média do valor de negociação por dia. O ideal é se buscar a média diária de um mês. Esses fundos que superam R$1 milhão de negociação por dia são os fundos que apresentam alta liquidez. Analise também o histórico do gráfico. Tente identificar algum momento em que o valor da cota tenha subido ou caído bruscamente. E também tente identificar, faça uma pesquisa para saber qual terá sido a motivação dessa subida ou caída brusca. O quinto passo para se analisar é em relação aos dividendos. E aqui tem que se ter muita atenção. Muitos investidores analisam unicamente o dividend yield na hora de investir no fundo imobiliário. Tente identificar qual é o valor que está sendo pago, não só anual como mensalmente, se o histórico de pagamentos está condizente com o yield do momento que você está verificando, e tente comparar também com outros fundos. Verificar se esse que você está analisando está de acordo com os outros do mesmo setor, com outros que sejam de setores diferentes, mas que apresentem semelhanças. Lembre-se de nunca analisar unicamente o dividend yield para investir. Às vezes, essa métrica, quando ela se apresenta muito alta, ela chama muita atenção dos investidores e fazem com que eles muitas vezes decidam apenas por isso mesmo investir. Mas ele pode apresentar um problema implícito e mais tarde pode vir à tona. O sexto passo é analisar o preço sobre o valor patrimonial, e mais uma vez eu chamo a atenção. Por apresentar muitas vezes uma relação preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, muitos investidores decidem investir no fundo imobiliário analisando unicamente essa métrica, mas é preciso ter atenção, porque às vezes quando o fundo imobiliário apresenta uma cota de negociação com um deságio muito grande, pode apresentar um problema implícito e posteriormente pode vir à tona esse problema. Também tente não comprar uma cota com um valor muito acima de 1. O ideal é que se compre ali entre 0,9 e 0,8. Abaixo disso já é para ter uma atenção maior e analisar por que aquela cota está sendo negociada com tanto desconto. Analise os 3 cenários.
se subiu demais, se caiu demais e se anda sempre no mesmo patamar de 1. Verifique se a avaliação dos imóveis que compõem o portfólio do fundo imobiliário foram feitas próximo ao momento que você está comprando, se já passou perto de 1 ano, quando será feita uma nova avaliação, e leve em conta tudo isso aí na hora de calcular esse preço sobre o valor patrimonial. O 7º passo para a gente analisar é a diversificação do portfólio do fundo imobiliário. Verifique a diversificação geográfica, onde estão localizados os imóveis desse fundo. Analise quais são as regiões, os estados, as cidades, os bairros. Verifique também os tipos de contratos que compõem uma carteira de fundos de recebíveis imobiliários, por exemplo. Verifique quem são os credores desse fundo imobiliário. Verifique quem são os inquilinos, se eles apresentam liquidez, se eles têm confiança no mercado, se eles têm uma relação antiga com os proprietários dos imóveis. O 8º passo para se analisar um fundo imobiliário é a taxa de vacância ou inadimplência. Verifique o percentual da área bruta locável que está vaga, ou seja, se ela apresenta uma taxa de vacância alta, se está de acordo com o mercado, se está num momento ruim. Verifique o motivo dessa vacância. Por que esses imóveis não estão sendo alugados? Analise se foram imóveis entregues, se foram imóveis que os contratos acabaram e o fundo está aguardando novos inquilinos. Verifique a taxa de inadimplência, se está alta, se está baixa, se o momento é de crise, qual é o setor que o inquilino atua. Verifique tudo que possa estar relacionado à inadimplência. O 9º passo para se analisar é a localização dos imóveis. Verifique quais são os estados que esses imóveis estão localizados, quais são as regiões desses estados, se é de alto desenvolvimento econômico, se é de baixo. Verifique a localização, a rua, o bairro. Verifique a infraestrutura próxima ao imóvel, linhas de trem, rodovias. Verifique também quais são as perspectivas de valorização do imóvel, perspectiva de construção no local, de asfaltamento, de calçamento, enfim, tudo que possa valorizar o entorno desse imóvel. E por fim, o 10º passo para a gente analisar antes de investir no fundo imobiliário é verificar quais são as taxas cobradas. Verifique a taxa de gestão. Em regra, fica de 0,8% até o máximo de 2% ao ano sobre o patrimônio investido. Taxa de administração, nem todos os fundos possuem, mas alguns realmente apresentam essa taxa de administração junto com a taxa de gestão. Então analise as duas para ver se o fundo não está cobrando muito caro. Tem alguns que cobram a taxa de performance. Essa taxa é quando o fundo supera determinado índice de referência e, nesse caso, o investidor paga uma taxa extra, normalmente é de 20%. Verifique se a performance está de acordo com o IFIX, que normalmente é esse o benchmark de referência utilizado para se cobrar uma taxa de performance. E por fim, eu apresento aqui mais uma vez os 10 passos que a gente deve analisar antes de investir em um fundo imobiliário. Recapitulando, o objetivo do investimento: lembre-se de priorizar sempre investimentos de longo prazo, características do fundo imobiliário, veja quais são os gestores e administradores desse fundo, a liquidez se é alta ou baixa, os dividendos pagos, analise o dividend yield mensal, anual, o preço sobre o valor patrimonial, se está sendo negociada a cota, com ágil ou deságil. Lembrando-se que próximo a 1 e abaixo de 1 é o ideal para se comprar. Verifique a diversificação do portfólio do fundo imobiliário, verifique a taxa de vacância e inadimplência, verifique a localização dos imóveis e, por fim, as taxas cobradas. Agradeço a todos que chegaram até aqui e peço seu apoio. Curtam este vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Além de você receber mais conteúdos como este, também apoiem o nosso projeto. Um abraço e até a próxima.